Nas ruínas da forja, Yixuan perguntou ansiosamente ao grande mestre Tashin quanto tempo levaria para aprimorar a espada. Como estava realmente com muita pressa, o grande mestre Tashin tomou um gole de água e respondeu calmamente que levaria apenas 10 minutos. Então, ele hesitou antes de mencionar o pagamento pelo aprimoramento. No momento em que ouviram a palavra dinheiro, Yixuan e Xishunin congelaram e se entreolharam constrangidos. Xishunin gaguejou, dizendo que eles não tinham dinheiro naquele momento. Yixuan chegou a virar os bolsos do avesso para provar que estava completamente sem dinheiro. Vendo aquilo, o grande mestre Tashin suspirou. Ele pediu a Yixuan que entregasse a espada e disse que o ajudaria dessa vez como retribuição por um favor do passado. Yixuan ficou confuso e perguntou que favor era esse. Ele não entendia por que o ferreiro estava sendo tão generoso com ele enquanto pegava a espada e a pedra de geada negra. O grande mestre Tashin revelou que havia forjado pessoalmente uma espada para o pai de Yixuan muitos anos atrás e não havia cobrado uma única moeda. Ele explicou que o pai de Yixuan certa vez havia salvado sua vida. Portanto, não importava quantas espadas ele ainda forjasse para ele, jamais conseguiria quitar aquela dívida de gratidão. Yixuan ficou curioso sobre o que havia acontecido quando seu pai salvou a vida do ferreiro. Porém, o grande mestre Tashin apenas disse pensativamente que era uma história muito longa. Contarei a você quando eu tiver tempo, disse o grande mestre Tashin, enquanto começava a despejar um líquido mágico púrpura incandescente sobre a lâmina, iniciando oficialmente o processo de aprimoramento. 10 minutos se passaram rapidamente, e o aprimoramento foi concluído. O grande mestre Tashin entregou animadamente a nova espada para Yixuan. Xishunan ficou impressionada com o quanto a espada estava bonita agora. Yixuan pegou a arma e imediatamente sentiu um poderoso fluxo de energia espiritual percorrendo sua mão. Ele percebeu que a espada havia ficado muito mais pesada do que antes do aprimoramento. Naquele momento, o painel do sistema apareceu e anunciou: a espada matadora de deuses adquiriu a habilidade passiva quebra-feitiços NV1, capaz de anular a habilidade do alvo de condensar e dispersar sua forma. Yixuan balançou a espada, agradeceu ao grande mestre Tashin e se preparou para partir imediatamente com Xishunan, pois não tinham muito tempo restante. De repente, o grande mestre Tashin chamou os dois de volta e perguntou se eles estavam planejando caçar um grande demônio. Yixuan assentiu e confirmou que precisava salvar um amigo. Ele também aproveitou a oportunidade para perguntar ao grande mestre se conhecia alguma pista sobre aquele monstro naquela região. O grande mestre Tashin sentou-se pensativo e disse que acabará de se lembrar de algo importante que havia acontecido 5 anos antes. Segundo sua memória, um misterioso homem mascarado havia aparecido ali certa vez e pedido que ele forjasse um par de lâminas gêmeas de relâmpago. Yixuan interrompeu impacientemente, dizendo que não tinha tempo para ouvir histórias fantásticas naquele momento. Mas o grande mestre Tashin continuou. Ele disse que o homem havia pedido que deixasse um buraco no corpo das lâminas. Só mais tarde percebi que aquele buraco servia para permitir que energia demoníaca fosse infundida nas lâminas e usada para controlá-las. Esse detalhe imediatamente chamou a atenção de Yixuan. Ele perguntou rapidamente quem era aquele homem, esperando encontrar alguma pista sobre os monstros. O grande mestre Tashin balançou a cabeça e disse que o homem nunca havia revelado seu nome. Entretanto, ele ainda se lembrava de outro detalhe. Quando as lâminas foram entregues, ele acidentalmente conseguiu ver parte do verdadeiro rosto do homem escondido atrás da máscara púrpura. O homem era um leão azul. O grande mestre Tashin afirmou isso com certeza, fazendo com que a atmosfera imediatamente ficasse tensa. O grande mestre Tashin supôs que, depois de 5 anos, o monstro provavelmente já havia cultivado uma forma humana. Xishunan ficou chocada ao conectar rapidamente as pistas. As lâminas gêmeas de relâmpago. O leão azul. Será que poderia ser? Ela deixou a frase inacabada devido ao choque. Imediatamente depois, os dois disseram o mesmo nome. A Aliança do Leão do Trovão. Lembrando-se do que havia acontecido no passado, Yixuan ficou chocado ao perceber que as lâminas de relâmpago deles eram, na verdade, controladas por energia demoníaca sombria. Yixuan raciocinou que, se as palavras de Tashin fossem verdadeiras, então Lei Yang, o irmão mais velho de Legang,
era aquele leão azul. Ele também era o responsável por ter ferido Xian Li. Yi Xuan deu um sorriso frio. Ele tomaria pessoalmente o coração de Lei Yuan e o usaria como remédio espiritual para salvar Xian Li. Shi Shunen imediatamente tentou impedi-lo, dizendo que invadir a aliança do Leão do Trovão apenas com os dois seria ainda mais perigoso do que caçar um monstro de 100 anos. Yi Xuan ordenou imediatamente que ela voltasse e informasse a senhorita Zhang, reunindo então mais especialistas da Aliança dos Nove Céus para preparar o ataque. Shi Shunen estava preocupada com a atitude imprudente de Yi Xuan e não queria deixá-lo sozinho. Yi Xuan garantiu que permaneceria ali para terminar de ouvir a história do grande mestre sobre seu pai. Em seguida, pediu que ela partisse imediatamente, pois a vida de Xian Li estava em perigo. Confiando em Yi Xuan, Shi Shunen prometeu retornar imediatamente com reforços e encontrá-lo na aliança para que pudessem destruir o inimigo juntos. Logo depois, ela canalizou sua energia espiritual e disparou em direção à saída da forja como um raio. Assim que a figura de Shi Shunen desapareceu completamente, o sorriso no rosto de Yi Xuan também desapareceu. Em seu lugar surgiu um olhar frio e assassino. O grande mestre Taishin ficou confuso ao ver Yi Xuan se virar e começar a caminhar. Ele o chamou, perguntando se não iria terminar de ouvir a história sobre seu pai. Estendeu uma das mãos como se quisesse impedi-lo. Mas Yi Xuan continuou caminhando em silêncio, deixando apenas uma curta frase para trás. Não tenho tempo para isso. Ele havia decidido entrar sozinho no território mortal e caçar o coração do grande demônio. Deixando a forja para trás, Yi Xuan entrou lentamente pelas ruas tomadas pela fumaça. Ao longe, surgiu diante de seus olhos a imponente sede da Aliança do Leão do Trovão. Yi Xuan continuou avançando com determinação, indicando que uma batalha sangrenta estava prestes a começar. Enquanto caminhava, Yi Xuan chamou o Cavaleiro de Ossos e perguntou sobre o poder do ser celestial que o grande mestre Taishin havia acabado de mencionar. Ele queria saber exatamente como poderia usar aquele misterioso poder naquele momento. O Cavaleiro de Ossos apareceu na tela da interface e explicou que, quando o General Celestial havia dado as asas a Yi Xuan, aquele poder já havia penetrado profundamente em sua corrente sanguínea. Em outras palavras, aquela energia espiritual já estava dentro do corpo de Yi Xuan. Tudo o que ele precisava fazer agora era se concentrar o máximo possível. Tente sentir o poder especial fluindo pelos seus meridianos, instruiu o Cavaleiro de Ossos, voando ao redor dele como se o estivesse incentivando a liberar seu próprio potencial. Ao perceber a expressão pensativa de Yi Xuan, o Cavaleiro de Ossos ficou preocupado e perguntou se ele realmente planejava entrar sozinho na sede da Aliança do Leão do Trovão. Como Yi Xuan continuava caminhando em silêncio, ele insistiu. Que tipo de loucura você está planejando desta vez? Uma pequena faísca de eletricidade surgiu no sistema, como se estivesse alertando-o sobre sua decisão imprudente. Aos pés da majestosa torre, envolta por uma névoa etérea, Yi Xuan segurou firmemente o cabo de sua espada e ergueu o olhar frio em direção ao alto. Eu arrancarei o coração de Lei Yuan com minhas próprias mãos. Essa declaração assassina encerrou o capítulo, anunciando uma caçada solitária e brutal pela frente.